João 3, de 31 a 36, diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oremos. Senhor amado e Deus bendito, que alegria é poder mais uma vez nos reunir no dia do Senhor e exaltar a Tua majestade. Nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, sobretudo pelo envio de Cristo ao mundo, a fim de nos salvar, de nos redimir, de nos fazer parte do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Agradecemos porque sabemos que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração, e o Senhor tem feito isso por meio da Tua palavra. Cremos que mais uma vez ouviremos a Tua voz e rogamos que o Teu Espírito nos ajude a nos adequar à Tua palavra, para que vivamos conforme o Evangelho, segundo o Teu querer, para a Tua glória. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida a cada dia. Amém. Se alguém perguntasse a você, por que você segue a Jesus? Por que todo domingo você sai da sua casa de manhã, vai à escola dominical, depois você volta de noite para prestar culto, e às vezes você vai também na quarta-feira? Por que você acha tão importante isso, seguir a Jesus? E muitos que estão dentro das nossas igrejas, infelizmente, não dariam uma boa resposta a essa questão, o que é uma constatação muito triste. Muitos não saberiam definir o porquê, os motivos de seguirem a Jesus, apesar de serem tantos aqueles que a Bíblia apresenta. Alguns iriam dizer que é por costume. Fui acostumado assim, desde criança vou na igreja, minha mãe vai, a minha avó ia, a minha bisavó também ia, então isso é um costume da nossa família, mas não dariam razões bíblicas para isso. E o texto que nós lemos nessa noite vai nos ajudar nessa questão, porque no contexto anterior aqui, você viu que houve uma disputa entre os discípulos de João Batista com um judeu, e essa disputa aconteceu porque com respeito à purificação. Lembre-se que quando João apareceu batizando, muitas pessoas estavam indo até João Batista, multidões iam até João Batista, mas a partir do momento em que ele batiza Jesus Cristo e Jesus começa o seu ministério, automaticamente as pessoas começam a migrar e começam a ir atrás de Jesus, porque essa era a pregação de João Batista. E nesse momento da história então, em que os discípulos de João Batista entram em contenda com esse judeu por causa da purificação, não há mais multidões indo até João, poucas pessoas estão indo até ele, e esta inclusive é a reclamação velada que eles fazem, quando eles falam assim para João: olha, mestre, aquele que o Senhor batizou e de quem o Senhor tem dado testemunho, está batizando lá do outro lado do rio, está todo mundo indo atrás dele. É quase uma repreensão velada, dizendo: olha, o culpado disso é você, porque se o Senhor, mestre, não tivesse dado testemunho sobre ele, as pessoas não iriam até Jesus. E a resposta de João então se inicia aí e mostra aos discípulos algumas coisas importantes. Primeiro, que você percebe em João uma humildade grandiosa, porque ele reconhece aqui
que a fonte dos dons é o Deus que está lá no alto. João diz isso, olha, nenhum homem pode receber nada se do alto não for dado. Em outras palavras, João Batista está dizendo aos seus discípulos, não há por que estranhar, se Jesus está em seu ministério, a fonte é a mesma do meu ministério. E então ele continua na sua resposta reconhecendo o seu papel, quando ele diz, olha, vocês sabem bem, eu nunca enganei ninguém, eu não sou o Cristo, eu sou o seu precursor. E ele então resume tudo isso, toda essa humildade na frase final aí do versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Então na primeira parte que você viu da resposta de João Batista, você tem um homem humilde que está bem satisfeito com o seu papel na história. E o texto de hoje traz o restante da resposta. João Batista não acabou ainda de falar a respeito de Jesus, e no restante da sua resposta você aprende acerca do porquê seguir a Jesus. Por que você deve seguir a Jesus? Por que os homens devem seguir a Jesus? E por que os discípulos então não deveriam estar espantados de os homens deixarem de seguir a João para seguirem aquele que está batizando do outro lado do Jordão? E a primeira razão estabelecida aqui no verso 31 é que você precisa seguir a Jesus, porque Jesus é maior do que João. Veja o verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Lembra que João Batista no verso 30 já disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E ele diz mais, olha, como amigo do noivo, que é a ilustração que ele coloca para os seus discípulos, eu estou muito alegre porque as pessoas estão indo até ele. Ele é o noivo, ele tem a noiva precisa mesmo ir até Jesus. E então no versículo 31, que foi o que eu li agora, na continuação da sua resposta, você tem praticamente então uma razão para que os seus discípulos, os discípulos de João, também sigam a Jesus. Ele está dizendo, olha, este que vocês estão reclamando, que está todo mundo indo atrás deles, este veio do céu, eu venho aqui da terra, eu sou terreno. João está enfatizando que ele é um homem comum, que ele é simplesmente mais um profeta, nascido dos homens. E como Jesus afirmou, e eu mencionei na semana passada, Jesus vai frisar isso, que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas que o menor no reino dos céus seria maior do que João Batista. Mas ele está então dizendo aqui o seguinte, olha, ele é um mensageiro de Deus, ele não é nada além disso, além de um porta-voz, além daquele que preparava o caminho para o Senhor. Está por trás da afirmação de João Batista a sua consciência então de ser a voz que clama no deserto, como ele já disse, como sendo aquele que prepararia o caminho para o Senhor, que ele mesmo já testemunhou, aquele que vem após mim é maior do que eu. João então não está acrescentando nenhuma novidade na sua pregação, ele vem falando isso há tempos aos seus discípulos, e agora mais uma vez ele enfatiza, Jesus veio do alto. Então o que ele está dizendo é, olha, até então eu sou a voz que clama no deserto, até então eu venho preparando o caminho para o Senhor, mas agora está entre os homens aquele que veio diretamente do Pai, e é por isso então que ele está acima de todos, e é por isso então que ele é maior do que todos. É interessante que você note que por duas vezes ele declara a vinda de Jesus do alto, e entre essas duas declarações é que ele mostra a sua finitude. Veja como que está a estrutura desse versículo. Ele diz primeiro, quem vem das alturas certamente está acima de todos. No finalzinho, quem veio do céu está acima de todos. Ele está enfatizando exatamente isso. E no meio dessa declaração,
ele mais uma vez demonstra a sua humildade. Eu não sou nada disso, eu sou da terra. A ênfase então é grande naquele que veio do céu, naquele que desceu do céu, e que por isso é muito maior do que João Batista. O que você tem aqui então, irmãos, é a questão de que Jesus é incomparável. Não há ninguém, nunca houve, nem nunca haverá ninguém com quem você possa comparar o Senhor Jesus Cristo. Não há outro como nosso Senhor e Salvador. E esta é a compreensão que você precisa ter, a mesma que João Batista. Quando alguém pergunta a você por que você é um seguidor de Jesus, você precisa se lembrar que uma das razões de seguir a Jesus é exatamente o fato de não existir ninguém como Ele. Porque por mais importante que João Batista tenha sido aqui na história, não havia como compará-lo a Cristo. Era algo ridículo o que os discípulos estavam fazendo, ao comparar os dois e ficarem enciumados, dizendo: mestre, aquele que o Senhor batizou, sem nem mesmo mencionar o nome, certo? Aquele que o Senhor batizou, aquele de quem o Senhor tem dado testemunho, ele está lá do outro lado. E João Batista está falando: aquele que está lá do outro lado é maior do que eu. Aquele que está lá do outro lado, aquele de quem eu tenho dado testemunho, é infinitamente maior do que eu. E os discípulos de João Batista, que ainda não tinham entendido isso e seguido a Jesus, precisavam entender essa verdade. Então estes homens que chegam com este questionamento, enciumados por causa do seu mestre, ao invés de o seu mestre olhar para eles e dizerem assim: olha, como eu estou feliz com vocês, vocês não estão me abandonando. Pelo contrário, o mestre está dizendo: vocês também deveriam ter ido atrás dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na história da humanidade, meus irmãos, muitos vultos importantes já se levantaram, muitos homens que deixaram seu nome marcado na história. Nós estudamos a história antiga, a história moderna, vamos ver muitas pessoas que fizeram grandes coisas, que deram muitas contribuições para a humanidade, muitos que conquistaram discípulos, muitos que formaram admiradores, um grupo grande de admiradores por várias das suas características. Entretanto, nunca houve alguém como Jesus, o Deus que se fez carne. Pensando em termos religiosos, quando o homem está procurando a salvação, olhe para cada um dos líderes religiosos que aparecem por aí. Você pode pegar Buda, você pode pegar Maomé, você pode pegar Allan Kardec, você pode pegar o líder de qualquer seita que já existiu, e nenhum deles vai declarar verdadeiramente que desceu do céu. E por que eu estou dizendo verdadeiramente? Porque aqui no Brasil tem um que diz que desceu, certo? E tem gente atrás dele, o tal do Henrique Cristo. Que na América Latina houve um outro que se declarava Jesus Cristo homem, e que fazia com que os seus discípulos tatuassem um 666 no seu braço. Ele era o Jesus homem. Mas fica evidente a falsidade da declaração quando este Jesus homem, que mandava os seus discípulos colocarem o 66 lá no seu braço, 666, morre de cirrose, mas não ressuscita. Este que aqui está, que João está dizendo, ele estava no céu, ele desceu do céu, morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação. E quando nós nos reunimos dominicalmente, nós fazemos isso para a glória daquele que venceu a morte, daquele que é maior do que qualquer homem que já existiu.
Aquele que veio do alto, que João Batista aqui anuncia, este então é o seu Redentor bendito, é aquele que garante a você pleno perdão. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, como já fizemos aqui nesta noite, pedindo a Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoa o meu pecado, Ele tem por causa de Cristo que veio do alto. E essa é uma das grandes razões que você tem para não olhar para Jesus apenas como um bom exemplo, porque é assim que muitos homens olham para Cristo. Jesus foi um grande exemplo. Se você olhar os espíritas, eles vão falar isso. Jesus era um grande homem, Jesus foi um espírito iluminado, o maior deles, mas não passou disso. Ele era um grande exemplo, e infelizmente para muitos crentes, Jesus se tornou somente um exemplo. E se é verdade que ele é um exemplo, porque ninguém viveu como Cristo viveu, ele não é apenas isso, porque olhar para Jesus apenas como um exemplo é esvaziar a sua glória, e é deixar de dar a Ele o louvor que é devido, é esquecer que a sua obra torna capaz o homem de poder agora lutar contra o pecado. E se os homens podem agora, em Jesus Cristo, fazer boas obras, não é por causa deles, e porque eles estão simplesmente observando o bom exemplo, mas porque este que venceu a morte e ressuscitou, deu a eles o Espírito, deu a eles nova vida, os fez nova criatura. Jesus, que veio do alto, fez com que você tivesse nascido de novo, e nenhum dos líderes religiosos que há no mundo podem então falar com a autoridade de Jesus, porque nenhum deles veio do alto. Entretanto, quando você vem ao culto e a palavra é pregada fielmente, na autoridade do Espírito Santo, este Jesus que veio do alto e que voltou para o Pai, fala a você, diretamente a você. A sua palavra é pregada, a sua voz é ouvida, e este é um imenso privilégio que somente aqueles que já nasceram de novo têm, privilégio de ouvir a voz do Redentor. E essa é a razão de você olhar para aqueles que pregam a palavra, para os ministros, como instrumentos, na mesma perspectiva que nós olhamos para João Batista. Aquele que vem do alto recebe glória, aquele que é da terra é terreno, esse não recebe glória. João Batista não chamava a glória para si, ministros do Evangelho não podem chamar a glória para si. É por isso que é tão terrível ver crentes formando fã-clube em torno de pastores, porque por mais que saibamos que Deus dota homens numa capacidade maior do que outros, isso é claro. Nós temos homens na história da igreja que foram usados de forma muito mais poderosa do que outros, isso é fato. Deus usou muito mais a Paulo do que ele usou a Tomé. Deus usou muito mais a Calvino do que muitos outros pastores. Mas estes que foram usados continuam como João Batista, são instrumentos. Convém que ele cresça e que os instrumentos venham a diminuir. Na igreja cristã não se segue homens, não se segue Paulo, Apolo ou Pedro. A igreja cristã só tem lugar para um que deve ser glorificado: Cristo Jesus, aquele que veio do alto. E é por isso que você olha para Ele, e é por isso que você o segue. Mas há mais razões no texto que demonstram o porquê que você precisa seguir a Jesus. Nos versos 32 e 33, você precisa seguir a Jesus, porque Ele testifica a verdade de Deus. Veja lá: e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro.
A razão de você seguir a Jesus é porque somente o Senhor Jesus fala aquilo que ouviu diretamente do Pai. Ele estava no princípio com Deus. Não é assim que João abriu o Evangelho? Ele estava com o Pai, ele vem diretamente do Pai. E o apóstolo João já mencionou lá no primeiro capítulo isso: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito é que nos revelou o Pai. E agora na boca de João Batista você percebe o mesmíssimo discurso. Se João o evangelista já disse isso, João Batista agora está repetindo, porque ele mostra que ao falar das coisas que viu e ouviu junto do Pai, Jesus dá testemunho da verdade. Aquilo que ele fala é infalível, não há possibilidade de erro nas palavras de Jesus, nos discursos de Jesus, no ensino do Senhor Jesus. Entretanto, como você já viu aqui no Evangelho de João, os homens em seu estado natural, ou seja, os homens em seu estado de pecado, não têm condições de ouvir esse testemunho. Por mais verdadeiro que seja o testemunho na boca do próprio Cristo, cai em ouvidos surdos, cai em ouvidos que não podem ouvir essa voz, estão mortos. E essa é a razão de João Batista afirmar aqui, que apesar de Jesus falar diretamente o que ele ouviu do Pai, ninguém aceita o seu testemunho. No verso 33, 32 ele diz isso: ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. E aqui é claro que João Batista está usando de uma hipérbole, de uma figura de linguagem, porque muitos ouviram a Cristo, muitos seguiram a Cristo. Essa inclusive é a razão de estar acontecendo essa conversa aqui, certo? Mestre, aquele que o Senhor batizou aqui está lá do outro lado, tem um monte de gente indo atrás dele. Mas João Batista quer deixar claro aqui que a luz estava no mundo, João já disse isso, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens não podem ouvir a verdade, a não ser que eles nasçam de novo, como nós já vimos. O próprio Jesus afirmou a Nicodemos que Nicodemos não aceitava o seu testemunho. Veja lá no versículo 10 e 11, Jesus repreende Nicodemos assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Neste momento da história, Nicodemos não nasceu de novo, ele está diante da verdade. Aquele que é a verdade fala a ele palavras de verdade, e ele não aceita o testemunho, porque o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. E você precisa lembrar o que já foi dito aqui em sermões anteriores: quando você proclama Cristo, você precisa fazer isso com convicção de que prega a verdade, mas não pode se esquecer que se Deus não fizer a obra de transformar corações de pedra em corações de carne, ninguém aceitará a mensagem. Pelo contrário, haverá perseguição àqueles que estão do lado da verdade. Agora, sendo Jesus infalível em seu testemunho do Pai, isso implica que a sua palavra também é infalível. É por isso que, por mais que os homens não acreditem nessa palavra, por mais que os homens queiram colocar em dúvida essa palavra, por mais que a ciência queira dizer que tem algumas coisas na Bíblia que não fazem o menor sentido, e a ciência já está provando as coisas de forma diferente aí, a palavra de Deus continua infalível. E se você tiver que decidir entre ficar com a verdade de Deus e aquilo que a ciência diz, não tenha dúvida, agarre-se à palavra de Deus, apegue-se à Escritura, ela é infalível. Louve a Deus por um dia ter entendido isso. Louve a Deus por um dia você ter
tido seus olhos abertos a fim de contemplar a maravilha da lei de Deus e de poder confiar nessa bendita palavra e de andar, portanto, na contramão desse mundo sem Deus, porque este mundo sem Deus está estabelecendo as suas verdades, as suas pseudo-verdades, muitas delas totalmente opostas à palavra de Deus, e os cristãos precisam estar firmados na palavra infalível de Jesus. Jesus desceu do céu, aquilo que ele fala é verdade, aquilo que ele fez registrar em sua palavra é verdade. Você segue a Jesus porque ele testifica a verdade de Deus. Veja o verso 33: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Quando o Senhor fez você nascer de novo e deu a você condições de aceitar o testemunho de Cristo, você concordou com aquilo que Deus diz na palavra, porque agora você conseguiu compreender, você conseguiu discernir, e quando você tem capacidade de discernir, porque está vivo, você não faz outra coisa senão concordar com o que Deus disse. Quem não concorda com o que Deus disse é quem está morto em pecado, é quem não tem condições de ouvir a sua voz. E diante disso, então, quem crê em Cristo concorda com aquilo que o Pai fala a respeito do seu Filho. Então pense na gravidade que é alguém não receber a Cristo, não o reconhecer como o Messias prometido, como Filho de Deus, não crer naquilo que Pai fala em toda a Escritura a respeito do seu Filho. Mas em vez de só pensar, veja o que João fala disso na sua primeira carta. Primeira carta de João, capítulo 5. E aqui você tem assim nos versos 9 e 10: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. A gravidade então é exatamente essa, porque não concordar que Jesus é tudo aquilo que a Bíblia diz, é dizer que o Senhor Deus está mentindo, é dizer que o Senhor Deus não testemunha da verdade. Não concordar com a Escritura é se colocar numa posição muito difícil, de acusar Deus de ser mentiroso. Então entenda a seriedade de concordar com aquilo que o Senhor diz a respeito do seu Filho, principalmente a respeito do seu Filho. Você precisa concordar com tudo o que o Senhor diz na sua palavra, sobretudo com tudo aquilo que o Senhor diz sobre o seu Filho, e isso precisa impelir você a conhecer mais a Escritura, a estudar os textos que durante a história Deus foi dando ao povo a fim de revelar o seu Filho lá no Antigo Testamento, e como este Filho se manifestou de forma maravilhosa no Novo Testamento. Nós conhecemos a Cristo e precisamos continuar conhecendo a Cristo durante toda a nossa vida, e como eu disse na semana passada, passaremos a eternidade a conhecer a Cristo. Hoje você tem o testemunho do Pai sobre o Filho, e você precisa debruçar sobre a Escritura e entendê-la e crer naquilo que está aqui, porque crer em Jesus, como diz a Escritura, é necessário. É por isso que a igreja reprovou com tanta veemência as distorções que houve sobre Jesus Cristo na história da igreja. Todas elas foram vistas como heresias perniciosas.
Jesus era somente um homem, isso é heresia. Jesus era só Deus, ele parecia homem, mas ele não tinha de fato um corpo humano. Esse é o anticristo, vai dizer João. Não, Jesus é Deus e é homem, mas são duas naturezas bem juntas, elas se misturam. Não, isso é heresia. E cada uma das heresias pregadas sobre o Senhor Jesus Cristo, cada uma delas é denunciada na história da igreja como algo pernicioso. Quem morreu na cruz foi só o homem. Deus se apartou do homem na cruz. Essas ideias, todas elas, esvaziam a glória do Deus homem. Mas para que você seja salvo, você precisa que o seu Redentor seja plenamente Deus e plenamente homem. Você precisa conhecê-lo dessa forma. Por isso você não deve transigir com os erros a respeito de Cristo, porque parece que não, mas isso tem implicações terríveis. Jesus diz que veio para nos dar a paz, não como este mundo dá, mas ele veio para nos dar a paz. Jesus diz que se estivermos nele, vamos dar fruto. Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, alegria, paz. Quem tem a Cristo e busca Cristo e conhece a Cristo, terá isso. Mas e quem crê em um Cristo diferente? Eu estava no meu gabinete e me indicaram um homem para vir aconselhar, um homem de muita posição na sociedade, inteligente, com muitos cursos, e ele então se assentou para conversar comigo, contou a sua vida, estava em profunda depressão, já tinha sido batizado numa igreja presbiteriana, já era líder numa igreja presbiteriana, mas não conseguia encontrar consolo, conforto, e eu resolvi perguntar àquele homem sobre Jesus, quem era Jesus para ele. E quando eu fiz essa pergunta, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu acho que Jesus é o seguinte, existe um planeta que tem um monte de Jesus, e esses Jesuses todos aí, eles estão comprometidos com a paz interplanetária, e um deles veio aqui para a Terra. Você fala, esse homem é louco. Não, há muitas pessoas que creem nisso. Há muitas pessoas que creem em vida extraterrestre, que acham exatamente isso. Pela providência de Deus, na minha adolescência eu tinha lido um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Li esse livro, assim, despretensiosamente, e eu lembrei disso na hora e perguntei: você conhece o autor tal, Erich von Däniken? Ele falou: conheço, pastor. Pois é baseado nisso que você crê em Jesus? Eu falei: meu amigo, esse Jesus não dá paz a ninguém, que esse Jesus não existe. Esse homem nunca iria encontrar a paz que a Bíblia diz, porque ele simplesmente não encontrou o Jesus que a Bíblia diz, por mais que tivesse feito uma profissão de fé numa igreja presbiteriana, e tenha sido questionado num conselho: você crê em Jesus? Sim. Mas possivelmente ninguém naquele conselho perguntou, porque geralmente a gente não pergunta mesmo: quem é Jesus para você? Porque se tivesse perguntado, ele tinha respondido o que ele respondeu para mim, e ele não seria membro de uma igreja presbiteriana. Crer errado não traz paz ao coração, não justifica, não traz perdão, não traz redenção, não faz com que você se torne filho de Deus. Para que isso aconteça, seu coração precisa ser transformado, e você precisa crer em Jesus, como diz a Escritura, exatamente como diz a Escritura, nada menos do que diz a Escritura. Você precisa crer em Jesus,
porque ele testifica a verdade de Deus, e toda essa verdade fala a respeito dele e da glória a ele. Mas você deve crer em Jesus também, versos 34 e 35, porque o Pai confiou tudo a ele. Veja o que diz o texto: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João Batista agora afirma o seguinte para os seus discípulos: olha, tudo que o Pai tinha, ele passou às mãos do Filho. Ele deu todas as coisas ao Filho. E aqui mesmo no Evangelho de João você percebe essa verdade. Por exemplo, aí no capítulo 5, veja o versículo 20, que diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, o Pai mostra tudo ao Filho, diz aqui João. Se você for no versículo 21, você vai ver o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai deu ao Filho o poder de fazer isso. No verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento. O julgamento foi entregue ao Filho, lá no capítulo 17, na conhecida oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz no verso 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E então, mais à frente, Jesus vai dizer no verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E aqui então, Jesus está dizendo que Deus deu os eleitos para ele, a fim de que estes eleitos venham a crer no seu nome. Então, quando João Batista, volte lá no testemunho de João Batista, diz que o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito em medida, e que o Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ele está mostrando que em Jesus Cristo você tem aquele que tem toda a autoridade. Lembra lá no início do Evangelho? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por amor ao Filho, o Pai lhe confiou todas as coisas, e é por meio da obra do Filho que o Pai será glorificado. No verso 34, você vê que além de tudo que foi dado, e que o Evangelho diz aqui que foi dado ao Filho, João Batista diz também que o Espírito foi dado ao Filho. Veja, de novo eu vou ler: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Agora lembre aqui que como Deus, Jesus é um com o Espírito e um com o Pai. Como homem, Jesus é batizado e ele é ungido com o Espírito e capacitado pelo Espírito. Daí então João Batista fazer um contraste. Como um instrumento de Deus, o Espírito é dado aos profetas por medida, mas Jesus, ele é ungido acima de toda medida. Ao Filho, o Pai não dá o Espírito por medida. Todas as coisas foram dadas a Ele, diferente de João, finito, aqui da terra, a quem o Espírito é dado por medida. O Filho tem o Espírito em sua plenitude, porque Ele é o maior dos profetas, Ele é o ungido de Deus, que fala de forma maravilhosa a palavra de Deus. Como crente, você foi dado a Jesus, você pertence a Ele. Essa é a razão de você ter
os pronomes possessivos, né? O meu Deus, porque Ele é o seu Deus e você é a ovelha dele. É por isso que o pastor vai atrás da ovelha dele, é dele, foi confiado a ele, e é por isso que da mão dele ninguém tira você. Você está seguro. Se todas as coisas desse mundo foram dadas ao Filho, sobretudo foram dados ao Filho todos os eleitos de Deus. Ele é o seu Redentor que morre por você, ungido como um sacerdote. Ele é o seu profeta, ungido como profeta, que fala ao seu coração pela palavra. Ele, como sacerdote, também intercede por você continuamente, e ungido como rei, ele tem um controle total, não só da sua vida, mas de todas as coisas, porque todas as coisas foram dadas a ele. Deus não deu a ele o Espírito por medida. Ele é ungido, profeta, sacerdote, rei. O Filho, que é o seu dono, se agrada então de instruir a sua vida com aquilo que ele ouviu do Pai. Você já pensou que grande privilégio é esse? Se você avançar um pouco aí no Evangelho de João, vá lá no capítulo de número 15. Veja lá o que Jesus vai dizer no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E é isso que marca a sua amizade com Jesus. Você, por meio da palavra, tem acesso àquilo que o Pai tem dito a ele, tem confiado a ele. Tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado para vocês. É por isso que sem Jesus ninguém pode entender o Pai, conhecer o Pai, saber do Pai. Logo, ninguém pode ser salvo. Não há mínima possibilidade de salvação sem o Senhor Jesus Cristo. Então recorra à palavra de Cristo nos momentos de aflição. Recorra à bendita palavra do Senhor quando as coisas parecerem não fazer muito sentido na sua vida, porque Ele aconselha o seu povo por meio da sua palavra. Ele se agrada em dar direção ao seu povo por meio da palavra. Nós temos visto isso pela manhã, o salmista declarando que a palavra é a lâmpada para o seu pé, é a luz para o seu caminho. Você nunca estará perdido, porque você tem com você a palavra do Filho, que foi revelada a você. Recorra à palavra nas tomadas de decisão, quando você estiver diante de opções e precisar escolher qualquer coisa que seja, um novo emprego, o estabelecimento de uma família, uma mudança de cidade, o próximo candidato a governador, a prefeito, a presidente. Recorra à palavra em cada uma dessas decisões, porque é por meio da palavra que você toma decisões. Nós não tomamos decisões segundo outros critérios. É a palavra que dá direção. Recorra à palavra a fim de viver de forma piedosa, a fim de poder, mesmo em meio às provações, mesmo nos momentos em que você é ferido, mesmo nos momentos em que você é humilhado, a responder de forma piedosa, a honrar a Deus com a sua resposta. Recorra à palavra a fim de não se deixar vencer pelo mal, mas para que você possa vencer o mal com o bem. É a palavra de Deus que instrui o seu coração para que você haja dessa forma, e você está vivo. Se você está em Cristo, você está vivo.
você pode compreender, você pode colocar em prática, porque aquele que recebeu o Espírito acima de toda medida, deu a você o Espírito dele, que habita em você, que te ilumina, que guia a sua vida. Jesus Cristo é aquele a quem o Pai tudo confiou, e Ele deu à sua igreja o seu Espírito. Anseie pelo dia em que todas as coisas que foram confiadas ao Filho serão plenamente restauradas de uma vez por todas. Aquele dia em que Paulo diz que a própria natureza está aguardando, gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Nós precisamos ansiar pelo dia do retorno do Senhor, para a restauração de todas essas coisas que já são dele, mas que estão sendo redimidas, e que serão redimidas de forma completa e plena na sua vinda. Clame: Maranata, vem Senhor Jesus. Por último, você deve crer em Jesus, porque só nele existe salvação. Verso 36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por tudo que João Batista vem dizendo até aqui sobre a singularidade do Filho, ele termina agora demonstrando o resultado das duas respostas possíveis à pregação do Evangelho. O Evangelho é anunciado, Jesus é proclamado, só há duas respostas: ou você abraça o Filho, ou você rejeita o Filho. Mas o resultado dessas respostas está aqui no texto. João é bem claro: quem crê tem a garantia da vida eterna, mas aqueles que permanecem rebeldes, recebam o que está sendo dito aqui. Estes homens, eles não se tornaram rebeldes a partir do momento em que eles tomaram conhecimento de Cristo. Eles já são rebeldes desde que Adão pecou. Eles nascem em rebeldia, porque quando Adão se rebelou lá no Éden e se afastou de Deus, todos os homens estão em rebelião contra Deus. E quando o Filho vem, quando a luz vem ao mundo, e os homens amam mais as trevas do que a luz, estes homens permanecem em sua rebelião, eles permanecem no estado em que eles estavam, eles permanecem na condição de filhos da ira. É isso que está aqui na boca de João Batista. Aqueles que permanecem em rebeldia receberão então a ira do Senhor. Sobre estes permanece a ira. É por isso que lá no texto anterior, lá do 16 até o 21, Jesus vai dizer o seguinte: olha, e lá foi Jesus mesmo que disse: quem crê não é julgado, o que não crê já está julgado. E agora João Batista está dizendo: quem crê tem a vida eterna, e quem não crê, sobre ele permanece a ira, ou seja, ele já está julgado. Não há conflito aqui na pregação. Na verdade, há a mesma pregação a respeito da necessidade de um homem abraçar ao Senhor Jesus Cristo. Lembre aqui que o contexto é a resposta de João aos seus discípulos. O que você tem no final então é uma exortação de João aos seus discípulos. Em vez de ficar aí enciumado, dizendo: ô Senhor, está todo mundo indo atrás de Jesus, que negócio é esse? Vão também, porque quem rejeita Cristo, sobre esse permanece a ira de Deus. João está dizendo em outras palavras para os seus discípulos o seguinte: a situação de vocês não é bonita não. Se vocês permanecerem na rebeldia contra o Filho, sobre vocês permanece a ira de Deus. Então aquela proclamação dura de João nos sinóticos, também ela é vista aqui. Quem não crê em Jesus será julgado, ou já está julgado. Ele está dizendo: não fiquem enciumados, por Jesus está atraindo discípulos. Ouçam a minha pregação e vão atrás dele, porque convém que ele cresça
e que eu diminua. Aqueles discípulos de João, mais do que brigar pelo seu mestre, precisavam se arrepender dos seus pecados e abraçar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há vida verdadeira sem Jesus Cristo. Não há salvação sem Jesus Cristo. Os pecadores que estão longe do Senhor, eles podem ter até a sensação de que têm uma boa vida, mas eles precisam buscar constantemente uma motivação diferente para viver, porque o homem que não tem a Cristo enjoa dos seus ídolos. Ele precisa renovar aí o seu panteão de ídolos. Em momentos ele serve este ídolo e fica feliz, daí a pouco já não basta, então ele busca um outro ídolo. Ele vive para o trabalho, ele se satisfaz do trabalho, mas agora ele já está realizado, falta mais alguma coisa, eu preciso casar. E aí então ele casa e tem um filho, mas ele não está satisfeito com a sua esposa, ele não está satisfeito com os seus filhos, eu preciso de mais alguma coisa. E ele então vende tudo e vai fazer uma grande viagem, e ele então termina a sua viagem e falta mais alguma coisa, porque o homem que busca a satisfação fora de Cristo não vai estar satisfeito com nada. Como eu costumo dizer aqui, é como o sedento que tenta matar a sede tomando água da praia. Quanto mais bebe, mais sede tem. E aparentemente, se você perguntar para ele, falar: não, minha vida é muito boa, muito feliz, eu tenho muitas realizações, mas o coração está vazio. Ele precisa de um Redentor. Como não tem satisfação verdadeira, sempre buscarão outras fontes, mas essas fontes serão como o profeta anuncia lá no Antigo Testamento. São como cisternas rotas, que não conseguem reter água, e ali então eles colocam a aguinha deles, e daqui a pouco a água escapuliu, e eles têm que buscar outra, e eles têm que buscar outra, enquanto em Cristo você tem um manancial de águas vivas. Se você estiver em Cristo, você pode até não ter tido muitas realizações na sua vida, você pode não ter sido bem sucedido no seu emprego, você pode não ter conquistado aquilo que você sempre sonhou, você pode ter tido uma vida muito difícil, mas você tem a vida eterna. E os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Sem Cristo, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder-se, ou causar dano a si mesmo? O final, juízo, como paga da sua rejeição, morte eterna. Então, se você está em Cristo, louve a Deus pela vida eterna, mas lembre que essa vida começa aqui. A vida abundante começa aqui e agora. E tendo a Jesus como motivação para tudo que você faz, você pode ter muitos sonhos, buscar esses sonhos, batalhar, trabalhar para a glória de Deus. E se você alcançar os sonhos, glória a Deus. E se você não alcançar os sonhos, glória a Deus. E se você tiver abundância, louvado seja o Senhor. E se você vier perder tudo, louvado seja o Senhor. Deus deu e Deus tomou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque com Cristo você não dependerá daquilo que você realiza para ser feliz. Você estará plenamente satisfeito e poderá fazer tudo o que vem à sua mão para fazer, conforme a sua força, para a glória de Deus. É por isso que Ele precisa ser a motivação para tudo o que você faz em sua vida, seja no âmbito familiar, seja na sua profissão, seja na vida corporativa como igreja. Tudo precisa ser para a glória daquele a quem o Pai deu todas as coisas. Se todas as coisas foram dadas a Ele, você precisa fazer todas as coisas para a glória dEle. E quando você não faz isso,
o final é frustração. Há muitos crentes, meus irmãos, deixando de usufruir a vida abundante que Deus tem para dar, porque eles perdem Cristo de vista, porque eles caem na mentira do diabo de que eles precisam de alguma coisa a mais, senão a sua vida não estará completa. Se você, ao pensar na sua vida, pensa assim: olha, para eu ser plenamente feliz eu preciso, qualquer coisa que você coloque aqui, sendo um crente, aponta para um motivo idólatra, porque como crente, você não deveria precisar de mais nada para ser feliz. Isso não quer dizer que você não possa buscar nada, mas estas coisas buscadas não podem ser a razão de você ser plenamente feliz. Você já tem a Cristo, o amado da sua alma, o maior tesouro que um homem pode encontrar. Crentes que vivem em busca da satisfação dos seus desejos sobre todas as coisas e pecam para realizar os seus desejos, e se embrenham em muitos pecados porque querem satisfazer os seus corações. Final, vazio, vergonha, desejo de querer mais, falta de alegria. Se você tem vivido assim, se você tem buscado fontes de alegria à parte de Cristo, se arrependa do seu pecado. Se para que você se declare plenamente feliz, alguma coisa precisa acontecer a mais do que a salvação que você tem em Cristo, se arrependa do seu pecado e peça a Deus que inunde o seu coração com a paz que excede todo entendimento. Viva a vida abundante que Jesus tem para os seus. Você sabe testemunhar sobre o porquê seguir a Jesus? Por que seguir Jesus é o melhor caminho que o homem pode ter em sua vida? O texto mostra que seguir a Jesus é importante porque ele é maior do que João, e não só maior do que João, Jesus é ímpar. Nunca houve, nunca haverá ninguém como Jesus, o Filho de Deus, que veio das alturas para fazer tabernáculo entre nós, para habitar entre nós. Você precisa crer em Jesus, porque Ele testifica a verdade de Deus. Não há engano em Cristo. Nele você tem pleno conhecimento das verdades reveladas pelo Pai. Então olhe para a palavra dEle e aprenda diariamente dEle, porque a palavra dEle é perfeita, infalível, inerrante, como é o testemunho daquele que esteve junto ao Pai desde toda a eternidade. Você precisa crer em Jesus, porque o Pai confiou tudo a Ele. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Consumador de todas as coisas. Ele é o profeta, sacerdote, rei, Ele é o grande juiz. Portanto, nele, e somente nele, você estará seguro. Você precisa crer em Jesus, porque só nele há salvação. Não há outro caminho para a vida eterna, não há outro caminho para a verdadeira alegria, não há outro caminho para ter plena satisfação. Somente Ele, por sua obra em favor de pecadores, garante pleno perdão, salvação e vida eterna ao seu povo, que precisa viver em sua presença para a glória dEle.